Uma vez, quando eu era menina, choveu grosso, com trovoadas e clarões, exatamente como chove agora. Quando se pôde abrir as janelas, as poças tremiam com os últimos pingos. Minha mãe, como quem sabe que vai escrever um poema, decidiu inspirada. Chuchu novinho, angu, molho de ovos. Fui buscar os chuchus e estou voltando agora, 30 anos depois. Não encontrei minha mãe. A mulher que me abriu a porta riu de dona tão velha, com sombrinha infantil e coxas à mostra. Meus filhos me repudiaram envergonhados. Meu marido ficou triste até a morte. Eu fiquei doida no encalço. Só melhoro quando chove. Nossa, não existe maneira de eu ler essa poesia e não ficar toda arrepiada. Esse é o Dona Doida, da Adélia Prado, uma poeta que felizmente, muito felizmente, está viva, uma poeta mineira de Divinópolis, uma mulher incrível, assim. E com isso eu queria dizer uma coisa, a gente está corrigindo uma falha. A gente não tinha feito nenhuma poesia da Adélia Prado. Até hoje, a gente citou ela num vídeo sobre Drummond. E é corrigir uma falha mesmo, porque ela é muito maravilhosa. Ela é muito maravilhosa e eu, assim, falarei, ela é, dentre as poetas brasileiras, talvez ela seja a minha poeta favorita. Eu sou fissurada por Adélia Prado, eu leio repetidamente e cada leitura que eu faço eu descubro uma sutileza. Antes da gente falar especificamente do poema, só para situar quem não conhece a Adélia Prado ela se colocou sempre na poesia como uma mulher comum. Ela é uma dona de casa de uma cidade pequena, ela é católica, ela vai à missa, ela é casada com um cara, claro, é casada com um cara, né? Só que ela tem esse olhar muito encantado, muito místico, muito espiritual, talvez, porque não tem como dissociar a obra da Adélia de uma visão de fato muito espiritual, mas não é o espiritual que vê anjos saltitando, não é, talvez seja religioso, mas é a figura que consegue ver a grandeza da divindade naquilo que é banal, nas panelas sujas, como diria Santa Teresa d'Ávila. Numa crítica uma vez, a Hilda Hilst falou sobre a Adélia Prado uma coisa, uma poesia menor, porque que é isso? Que poesia que tem num tacho de goiabada? E eu acho justamente isso fascinante da Adélia, assim, tem poesia sim no tacho de goiabada, tem poesia nesse prosaísmo, nessa banalidade, e tudo depende de uma espécie de educação do seu olhar para ver isso. Você não precisa das grandes aventuras, não precisa do grande delírio, não precisa de nada que não seja a vida para ser a matéria poética, né? Eu acho que isso é muito bonito nela. E este poema, que se chama Dona Doida, é um poema em que esse traço dela, de uma mistura entre uma espécie de delírio, de viagem e o banal, aparece de uma maneira muito forte, né, Ana? Porque como que é a cena? Descreva. Por que o poema te pega? Ah, eu não sei. O poema me pega exatamente por isso, assim, que é toda a minha tentativa na vida de tornar o banal poético. Nesse sentido, eu amo a Hilda Hilst, mas nesse sentido eu sou muito mais da Adélia Prado, porque é basicamente isso que eu faço. E é uma cena tão banal, assim, tá chovendo e ela conta uma coisa que é, uma vez quando ela era menina tava chovendo, que nem tá chovendo agora, a mãe dela resolveu fazer chuchu novinho, angu, molho de ovo, e ela foi buscar o chuchu, provavelmente foi colher o chuchu e voltou agora. E esse voltou agora parece meio que ela voltou pro agora mesmo, né? Agora, quando ela começa a contar de uma vez quando era menina, assim. Eu nem sei direito como é que me pega essa poesia, mas ela me pega de um jeito, assim, eu me reconheço nela. Não sei, cara, me reconheço nela, assim, também pelo absurdo, porque, tipo, não sei nem o que é molho de ovo, nem gosto de angu e odeio chuchu. Mas é que não é isso, né? Que pega. Eu não sei nem colocar, porque me pega num lugar muito pouco racional também. Me emociona mesmo, assim. Louco, né? Eu vou fazer uma hipótese, assim, porque eu acho que a gente pode ler esse poema de muitas maneiras diferentes. Então, a gente tem uma mistura de tempos aqui, que eu acho que isso é legal. E a chuva é a máquina do tempo. Então, é assim, tem essa cena que ela começa com
uma vez, taranã, é justamente um relato de caos. Choveu grosso, como tá chovendo agora, já tem os 2 tempos lá atrás, choveu, agora tá chovendo. Aí, essa coisa sensorial mesmo, que você abre e você tem aquele finzinho de chuva, né? As poças tremiam com os últimos pingos. E aí vem a mãe. A mãe que é uma figura que na poesia da Adélia Prado aparece de um jeito. Tem um poeminha pequeno dela que chama Solar. É mais ou menos isso. Minha mãe cozinhava exatamente feijão, molho de ovo e batatinha, mas cantava. Só isso, são esses 3 versos. Então essa mãe que aparece como uma figura de referência, como quem sabe que vai escrever um poema. Então assim, ela vai equiparar essa decisão da mãe de o que ela vai cozinhar com a persona dela de poeta. Então a experiência da decisão desse cardápio, ela decidiu inspirada. Chuchu, angu, molho de ovos. E eu acho que isso vai fazer a analogia. Qual que é a loucura dela? A loucura dela, a doida, por isso que ela é uma dona doida, é justamente a escolha que ela tem dentro desse mundo que ela tá. Da banalidade, da cidade pequena e etc. A loucura dela é ser poeta. É a inspiração dela. E aí eu fui buscar os chuchus para cumprir a sina, vamos dizer assim, da inspiração da mãe. E eu tô voltando agora, 30 anos depois. Então tem esse trânsito, e ela só melhora quando chove, né, da loucura. Eu não sei, eu acho que essa chuva tem a ver, metaforicamente, como eu entendo, com justamente o fazer da arte, o fazer daquilo que não é da ordem do cotidiano. E o mais interessante, até mesmo o chuchu, o angu, o molho de ovos pode ser uma inspiração. A arte está em todo lugar, porque a arte talvez seja um modo de estar, um modo de ser, um modo de pensar e principalmente um modo de se colocar diante das coisas, né? E eu acho legal porque ela volta 30 anos depois, então ela tem essa inspiração que a chuva traz de ir para o passado, de resgatar a história e tal. E quando ela volta, não para o mundo das ideias, ela volta aqui para esse mundo em que a gente está, e ela volta alterada, com sombrinha infantil, afinal ela estava na infância. Coxas à mostra, que daí já traz uma referência a ela ter se tornado uma mulher. E ela volta para essa vida, os filhos, o marido, quer dizer, como os filhos, o marido, essa parte do cotidiano, compreende uma mulher que é poeta nesse contexto. Eu fico doida no encalço, ou seja, ela tá indo atrás também disso. Só melhora da loucura no momento em que os outros acham que ela está na loucura, que é quando chove. E, portanto, ela pode entrar nessa máquina que faz o trânsito e junta tudo no mesmo tempo e no mesmo lugar, que é justamente o lugar da poesia, né? Eu acho que você talvez goste, se arrepie com esse poema, da mesma maneira que eu, porque as suas escolhas, Ana, as suas escolhas de ser uma artista, não sei o quanto as pessoas que assistem esse canal sabem a enorme escritora, roteirista, dramaturga que você é, maravilhosa poeta que você é. E eu acho que essa escolha é uma escolha da loucura. Você é uma dona doida. Como todo artista no Brasil é dona doida. Porque dentro de um mundo em que não cabe isso, em que você ia buscar o chuchu e trazia. Fazia uma comida ali de qualquer jeito, mas lembra, a mãe da Adélia Prado, ela cozinhava, era molho de batatinhas, não molho de ovos. Arroz, chuchu e molho de batatinhas. Mas cantava. Até nesse lugar comum existe o espaço. E é isso que a gente quer construir aqui, embora só 8 pessoas assistam esses vídeos da poesia. Mas é um micro espaço. Esse é o nosso lugar da chuva. Acho que é por isso que é bonito. Nós estamos aqui na chuva. Bom, e como temos que voltar para a realidade, eu queria dizer que vocês, por favor, curtam esse vídeo e se quiser apoiar o nosso canal, é bem-vindo também o nosso pontinho de resistência, o nosso pontinho de loucura. Só mais uma coisa, é porque eu tenho muita dificuldade quando falo assim, isso é uma loucura, parece que é desconectado da realidade, e a Adélia é exatamente isso, uma loucura muito conectada à realidade, ao cotidiano. Enfim, é isso. Eu não sei muito o que falar porque eu fico muito emocionada com as coisas.